Olá pessoas, bem-vindas ao canal Coleção Paralela. Se você não nos conhece, está chegando agora. Este canal tem como único intuito, única razão de existir, ficar mostrando as coisas que eu leio, as coisas que eu gosto e minhas opiniões, nem um pouco abalizadas sobre o universo dos quadrinhos e dos super-heróis. Eu sou o Rodrigo, aquele dali é o fantástico mestre do terror, mascote máximo desse canal, sempre presente em todos os vídeos. E hoje a gente vai falar sobre um gibi que me impressionou muito quando caiu na minha mão. Eu não sei dizer a você se ele foi o primeiro ou um dos primeiros desta fase do personagem, mas ele me apresentou muitas coisas novas na época e por isso sempre me impressionou. Eu tô falando desse gibi aqui. Olha só que maravilha. Eu tô falando de Super-Homem enfrenta o Gladiador Dourado, o Super-Homem número 55. Uma edição ali, ó, de 1989. É um dos primeiros gibis de que eu tenho lembrança do Super-Homem daquela fase do Byrne comandando o Super-Homem, uma fase também muito aclamada. Todos sabemos que o Byrne é um cara fantástico, tinha ouro nas mãos, tudo que tocava ficava bom. E esse gibi me marcou muito já pela capa, né? Quando ele caiu nas minhas mãos, eu não me lembro se eu comprei em banca, eu sinceramente não lembro. Esse não é o exemplar que eu tinha quando menino, esse exemplar caiu nas minhas mãos posteriormente. Mas eu não lembro se eu comprei em banca, mas eu lembro que a capa sempre me impressionou. E me impressionou primeiro porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nesse personagem na época, o Gladiador Dourado. E ver ele literalmente espancando o Super-Homem na capa, que era muito onipotente, até onde todos nós sabíamos, o Byrne estava reformulando isso, é uma coisa que me impressionou demais. A história escrita e desenhada pelo John Byrne começa com o aparecimento do Batman, no encontro entre o Batman, o Robin e o Super-Homem. O Super-Homem dá um autógrafo para ele, e aí logo após isso aparece o Gladiador Dourado. Me chama muita atenção que a abordagem sobre o Gladiador Dourado na época era muito diferente. Uma das coisas que eu mais estranhei na famosa liguinha foi justamente a transformação radical de que pelas quais muitos personagens passaram, de personagens sérios se transformando em verdadeiros cômicos, em verdadeiros galhofas. E um dos que mais me impressionou foi o Gladiador Dourado, Ajax acima de tudo, né? Ajax, o marciano, que agora a gente chama de Caçador de Marte. Mas principalmente o Gladiador, principalmente não, mas também o Gladiador Dourado, porque eu conheci nessa edição. E a abordagem mostrada dele aqui, ele não era um cara galhofa, sério, brincalhãozinho e bestinha. Aqui ele é demonstrado como um cara extremamente arrogante, sim, um sujeito de uma arrogância sem igual, mas extremamente sério, extremamente violento, absolutamente nem um pouco engraçadinho ou paspalhão, né? Tudo bem, eu já vou dar um spoiler aqui grande, eu não sei o quanto que essa história pode ter sido republicada 1000 vezes na saga do Super-Homem, sei lá, mas tudo bem que no primeiro momento esse cara que apareceu aqui dando um pau no Super-Homem não era o Gladiador Dourado, era um robô que tinha kryptonita incrustada nele, e por isso que ele conseguiu dar um pau no Super-Homem, né? Porque ele estava com aquela kryptonita e ela enfraquecia o Super-Homem. Era um plano do Luthor para mais uma vez humilhar e derrotar o Super-Homem. A segunda história, inclusive, já não é do Byrne, né? Tem argumento e desenho do Dan Jurgens. É a continuação aí, na qual eles acabam descobrindo isso, acabam destruindo o robô e arrancando a
a criptonita do corpo. Inclusive o Gladiador Dourado chega a falar da ideia de ficar com a criptonita para o Super-Homem não encher o saco dele. Nessa época eu simplesmente não tinha nenhuma ideia, como eu disse, de quem era o personagem, quem era o Gladiador Dourado, e para mim ele pareceu um personagem, como eu disse, extremamente arrogante, extremamente violento, mas sério, um personagem muito sério, quase um anti-herói. Ver ele depois na liguinha com aquele jeito paspalhão sempre me surpreendeu. Quando eu fiquei sabendo também anos mais tarde, e acreditem, foi anos mais tarde, daquela questão de que ele tinha vindo do futuro, de que ele era um paspalhão que roubou tecnologia, pelo menos uma das versões que eu conheço do cara é isso, eu não sei quantos reboots teve. Aquilo me deixou mais surpreso ainda, porque ele realmente não parecia de forma alguma um personagem paspalhão, um personagem fracassado que mais tarde viria para o passado para virar super-herói, porque no futuro ele era apenas um idiota. Eu gosto muito do final da história, quando ele vai no iate do Luthor e conquista umas gatinhas na cara do Luthor para humilhar ele, porque o plano do Luthor também pretendia incriminar ele. Então foi a primeira apresentação, vamos dizer assim, que eu tive aqui, tá? Foi a história em que eu conheci o Gladiador Dourado, pelo menos esta versão do Gladiador Dourado, e eu já conheci achando que ele era um cara muito badass. Me decepcionei demais no futuro. E essa revista também foi a revista onde eu conheci a Banshee Prateada, uma personagem da qual eu nunca tinha ouvido falar antes, que também veio até nós aqui pelo Bunny, que é argumento e desenhos dele, e que me impressionou demais pelo visual, acima de tudo, e porque muitos e muitos anos antes da gente sonhar que haveria algum dia uma aventura, uma história em que o Super-Homem morreria, em que haveria a morte do Super-Homem, a Banshee Prateada fez isso, né? Ela basicamente levou o Super-Homem à morte, ou pelo menos fez com que todo mundo acreditasse que ele estava morto. Teve funeral e tudo, cara. Olha só que louco. Quem diria que muitos anos mais tarde haveria um outro funeral de verdade, dessa vez com pompa, com milhares de revistas vendidas. Eu fico imaginando, essa história foi publicada como nos Estados Unidos? Será que anunciaram a morte do Super-Homem na capa na época? Por que não deu essa repercussão toda? Porque provavelmente não morreu de verdade, né? Só por isso. Embora também na edição lá de quando ele veio realmente a morrer, ele não tenha ficado morto. Mais uma vez, não foi uma morte de verdade. Então aí teve um plano muito louco para ele não estava morto, ele estava em coma, e teve um plano muito louco para que ele conseguisse derrotar a Banshee Prateada com a ajuda do Ajax e dos outros e tal, e ele acabou conseguindo, derrotou a Banshee. E então aqui também foi, eu trago essa história com essas duas curiosidades, né? Primeiro, foi a primeira vez que eu vi a Banshee Prateada e demorei muito tempo para ver ela aparecer de novo. E inclusive tem um irmão dela que aparece. Não tem um irmão dela que aparece na história? Tem um cara que usa um kilt. Eu acho que tem. Em algum momento da história aparece tem um suposto irmão dela, um suposto parente dela que vem a Metrópolis atrás dela. Eu não me lembro agora se é nessa história ou é em outra. Eu acho que é em outra história, eu estou confundindo. Mas eu acho que posteriormente, em alguma outra história, quando eu a vi surgir novamente, aparece um cara que vem pegar ela, um irmão, alguém que se diz irmão ou algo assim. Mas eu demorei muito tempo para ver uma aparição da Banshee Prateada de novo. Muito tempo mesmo. Tanto que eu cheguei a pensar que ela era uma personagem de aparição única até ver novamente. Essa outra vez que eu vi ela, que eu ouvi falar dela, que tinha um irmão que veio buscar ela, eu creio que foi realmente em outra história. E aqui é que eu fiquei conhecendo, e aqui traz a curiosidade, foi a primeira vez
que teoricamente, que supostamente, ainda que por pouco tempo, eu vi o Super-Homem morrer. Muitos anos antes, hein? Realmente quase nada fica morto no universo dos quadrinhos. Depois tinha uma série de desenhos, tipo simulando uns mini posters do Super-Homem. Era uma reformulação, por assim dizer, então tinha muito disso, com vários artistas aqui, ele tomando porrada de uns punks, aquele lutando com um cara que eu sempre me perguntei se é um personagem que existe, né? Um cara verde com uma armadura, lembra o Brainiac, mas não sei se é. Nunca achei que o Brainiac fosse muito musculosão. Depois tem do John Bogdanov aqui, ó, o Homem de Aço salvando uma criança de um incêndio. Tem ele aqui protegendo, acho que a Lois Lane de balas. E depois tem 2 comunicados importantes, coisas da época, já estão datadas, e uma seçãozinha de correio. Enfim, é uma revistinha que eu tive na época, lá nos anos 90, e que me trouxe essas curiosidades e essas apresentações. E eu estava mexendo nas minhas revistas, eu vi ela e eu lembrei e eu queria falar disso. Quem lembra dessa história em que a Banshee prateada aparentemente matou o Super-Homem e teve até funeral? Quem é que lembra dessa história muitos e muitos anos antes da tão aclamada morte do Super-Homem? E quem é que lembra dessa versão do Gladiador Dourado? O Gladiador Dourado bem mais B10, bem menos idiota, lidando com o Super-Homem. Não era um Gladiador Dourado galhofa, nem com um jeito de fracassado. Quem lembra dessas histórias? Eu tinha me esquecido completamente até me deparar com a revista aqui nas minhas coisas. Os quadrinhos têm muitos ciclos, né? Como a vida, tem muita reinvenção. Os quadrinhos têm até mais do que isso. E é uma edição que mais uma vez nos apresenta aquela questão de que quase nada fica morto para sempre ou imutável no universo dos quadrinhos, seja Marvel ou seja DC. Se você lembra dessas histórias, se você lembra dessas edições, se você lembra da Banshee prateada, se você gosta da personagem, sei lá, lembra de outras situações em que o Super-Homem também teve mortes aparentes, se quiser deixar aí nos comentários, eu vou gostar muito. E desse vídeo, se você gostou, aquela nossa história de sempre, deixa aquele likezinho aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. E fomos!